vida, luz e amor. Esses 3 poderes da alma são presentes de Lakshmi para nós e estão dentro de nós o tempo inteiro. A vida é muito interessante, né? É uma das passagens mais bonitas de Lakshmi, assim, que cada dia fica mais claro para mim. A vida é feita a partir da predominância de 2 elementos femininos. Quando nós estamos no útero materno, primeiro que é uma caverna escura e quente, molhada. Então, tem todo esse ambiente para a vida humana poder se manifestar, né? E Lakshmi representa a manifestação. Então, quando isso acontece, inclusive quando a gente estuda Ayurveda e tudo mais, a gente observa que no fenômeno da gravidez, o elemento que predomina na mulher é Kapha. E o elemento de Kapha, que é um dosha dos estudos de Ayurveda, um dos tipos de comportamento, nós temos 3, Vata, Kapha e Pitta. Quando a mulher está grávida, ela predomina em Kapha. Por quê? Precisa da terra, que é a materialidade, para poder nutrir o bebê, para que a materialidade dele, o físico, toda a estrutura biológica se manifeste, se concretize, e água, que é onde essa bolsa vai estar envolvida. E os 2 elementos são elementos femininos. Então, dentro da vida, a vida é feita a partir dos elementos femininos. Só que a característica de Kapha também é o apego. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que é tão gostoso ficar acolhido no colo da mãe, na casa da mãe, no útero da mãe, nas coisas que são mais convenientes, que a gente confunde depois isso com a zona de conforto. E a gente conseguir sair dela é muito difícil, né? Então, os 2 elementos femininos que são voltados para dentro, estão lá no útero. Quando nasce, que até tem a ideia do Fiat Lux, né? Faça-se a luz, o nascimento é chamado de dar a luz, é o quê? É a entrega para o mundo, é a entrega para o masculino, é a entrega para a ação, para você ser o que você veio ser. E aí a gente tem essa luz, que é o que a gente enxerga mesmo, né? Uma luz, porque dentro do útero é tudo mais escurinho, tudo mais protegido. Então a gente vem para essa luz e o que faz com que esses 2 elementos, o feminino, que é esse intrapessoal, feito no amor e nas emoções, né? E a luz, que é esse ir para fora, a luz é penetrante, ela atravessa, ela tem esse poder de manifestar, de iluminar. Se mantenham em harmonia é o 3º poder, que é o amor. Só quando a gente se lembra que o amor é o resultado dessa união de forças, dessas 2 forças, o masculino e o feminino, é que a gente vai conseguir entender que o desejo nada mais é do que um motor, um combustível para que a gente consiga, a partir do desejo, ir depurando o nosso ser. Então a gente vai crescendo na vida e a gente quer, primeiro a gente quer ter a nossa liberdade, depois a gente quer ter a nossa sustentabilidade financeira e de liberdade, depois a gente quer ter uma parceria, depois a gente quer ter uma família, depois a gente quer ver os resultados disso tudo, né? Mas muitas vezes a gente patina nisso, né? Porque como a nossa competência, como o nosso direito à vida é muito condicionado aos espaços culturais e sociais que nós nascemos, socioeconômicos principalmente, muitas vezes o destino dos nossos pais ou os destinos das nossas famílias é o que, entre aspas, fica destinado para nós, né? Então, dificilmente uma pessoa que nasce numa família totalmente desestruturada vai ter uma possibilidade de ser uma pessoa ética no que ela poderia ser, porque a habilidade todos temos, mas depende de um estímulo. Então, quanto mais desestruturada a família, mais é difícil da pessoa conseguir ter uma vida adequada. E quanto mais estruturada é a família, maior é o desafio quando a pessoa pensa diferente daquilo, porque aí ela sofre toda uma retaliação de por que você tinha que ser assim, né? Porque todo mundo faz igual e você tem que fazer diferente. Então, a gente sofre esses ajustes, né? E se a gente se lembra do amor, a gente vai percebendo que o que as pessoas querem de nós, por mais que seja contrário ao que a gente quer, isso é só uma maneira deles cuidarem. Se a gente não entender tudo como retaliação, como repressão, a gente consegue acolher
o que foi dado para nós, honrar o que foi dado para nós e seguir a nossa própria história. Mas para isso a gente precisa sair do lugar de vítima. Porque enquanto a gente estiver como vítima, se vocês forem observar, já tem milhares de estudos hoje explicando que não tem como a gente crescer, a gente nascer e crescer, sem trazer uma programação neurológica complexa, né? E complexa já é difícil de lidar, né? Prejudicada, é isso que eu quero dizer. Por quê? Por exemplo, se uma mãe não olha no olho da criança toda vez que ela amamenta, aquela sensação de falta de contato do olho da mãe, mesmo que a mãe esteja lavando uma coisa, fazendo uma outra atividade para a própria criança, pode prejudicar um elo de conectividade, de carinho que é feito só pelo olhar. Por isso que a amamentação humana é feita no colo, né? Mas é claro, gente, que não é todo mundo que sabe disso. Eu tenho um filho de 9 anos e só tô sabendo disso agora. E aí o que eu faço? Eu corto os pulsos, eu espero ele crescer para ele poder me acusar de que ele não é assim porque eu não fiz assado. Nenhum nem outro. O que a gente vai precisar entender é o que foi feito e nós chegamos até aqui graças a tudo o que foi feito. Independente de ser bom, independente de ser ruim. Então, o que nós vamos fazer com isso? Uma excelente limonada, não é? A gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente está vendo, soltar o julgamento com a gente, com o outro e começar a treinar a gratidão. A gratidão, ela é fundamental para que a gente acesse os nossos estados de amor. E o amor, ele vem com uma força tão branda, tão gostosa, aquela coisa de você estar no colo de alguém que você ama e ficar ali um tempo sentindo aquele acalento e rezar para o tempo não passar porque você não quer sair dali. Isso é a sensação do amor, do acolhimento, do estar bem, do estar protegido, do estar no lugar que você queria que nunca dissolvesse, que ficasse sempre ali, né? E esse lugar, ele tá dentro da gente. Então, a gente não só pode oferecer, como aceitar receber das pessoas sem entender que aquilo é momentâneo. Pode ser momentâneo naquele ponto, você vai ter que fazer várias outras coisas, mas talvez todas elas possam ser agradáveis. A gente precisa mudar e pode mudar a escala de negatividade que a gente tem em relação à vida. Então, esses 3 poderes vão ajudar a gente. Nós temos aí, no nosso caso, Lakshmi convida para que a gente faça uma purificação e uma reconexão. A purificação do desejo, ou seja, tá tudo bem desejar, desde que a gente continue desejando de maneira ascendente. O que isso significa? Eu vou buscar a minha estabilidade de saúde, depois o meu conforto financeiro, depois eu vou buscar o cuidar das pessoas que estão do meu lado, mas para isso eu também preciso cuidar de mim. E eu vou fazendo a minha ascensão de crescimento pessoal. Então eu continuo buscando quem eu sou e o que eu vim fazer. Porque cumprir o meu propósito é o que faz a minha vida valer a pena. E é claro que quando a minha vida vale a pena, eu posso usufruir de todas as pessoas que estão do meu lado. É tão lindo a gente trabalhar com Lakshmi, porque até as pessoas que são ranzinzas, que são chatas e que às vezes perturbam a gente consegue olhar com compaixão e dizer: ainda bem que ela é assim, porque senão eu ia ter que viver a experiência que ela vive para poder entender o que é isso. Então, eu não só posso viver através dela, como eu posso vibrar por ela para que ela possa ter um caminho mais iluminado. Então, é a gente entender que tudo que está no nosso entorno são sempre prosperidades, possibilidades abundantes de se transformar. E o que a gente precisa soltar para que isso aconteça, Regiane? A nossa própria predisposição a ser ranzinza, a olhar as coisas pelo lado negativo, a achar que tudo vai ser dramático e que vai ser catastrófico. E isso não é fácil de fazer, porque a gente provavelmente treinou isso boa parte da nossa vida, para não dizer toda, né? Porque a gente tem tanto o lado que prospera como o lado que não. Mas a gente já viu nas aulas anteriores que se a gente for fazer uma lista de sonhos realizados e não realizados, a de não realizados é bem maior, né? Então, a gente vai fazer através de Kriya, que é a purificação do desejo, a gente também vai fazer uma integração entre o útero, que é a vida, a luz, que é o coração, e o amor, que reverbera na nossa mente através dessa conexão. Ok? Então, vamos lá.
agora a gente vai compreender um pouco por que o desejo é tão distorcido. A gente já tem essa questão social, né? Onde desejar é uma coisa geralmente considerada ambição ou ingratidão, né? Eu me lembro muito de muitas vezes que a minha família, que passou por bastante dificuldade financeira em alguns momentos, quando eu dizia assim, não, eu quero coisa tal, porque eu quero fazer tal, e eu quero conseguir muita coisa, eu quero conseguir viajar, me formar, fazer várias coisas. Eu lembro do olhar de reprovação da minha mãe, muito chateada, porque ela olhava para mim como se eu tivesse cuspindo no prato, como se eu tivesse desqualificando todo o esforço que eles fizeram para poder me dar o que eu tinha até ali. E durante muito tempo esse olhar me perseguiu, porque eu ficava muito culpada de desejar algo melhor. Mesmo que a minha mente e a minha capacidade de inteligência sempre me jogassem em outros lugares, que obviamente era traumático, porque eu não tinha nenhuma preparação para isso. Então eu conseguia acessar determinados lugares, mas eu não conseguia sustentar. E aí de novo Lakshmi, né? Por quê? Porque eu desejava tanto satisfazer os dois lados, e o segundo lado era super carente da minha dedicação, porque se eu consigo fazer um trabalho, se eu consigo passar numa universidade, mas essa universidade é longe da minha casa, ou eu tenho que passar um tempo longe da minha família, eu mesma tenho dificuldade de ficar longe por causa do apego. E é claro que no meu caso a minha mãe ia morrer do coração. Então, o que acontece? Nesse jogo de um desejo suplanta ou conflita com outros desejos, a gente acaba não fazendo praticamente nada. E aí o que a gente tem? Uma supressão de Lakshmi. E tem gente que faz, né? Tem gente que fala, não, eu vou. E a gente tem várias experiências. Pessoas que tentam passar por cima disso e vão. E aí tem outras pessoas que têm experiências maravilhosas, mas que mesmo assim não conseguem resgatar essa harmonia entre o antes e o depois. Enfim, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os desejos, porque cada desejo nos obriga a nos mover para que esse desejo se aconteça. E aí a gente tem a distorção do desejo, que vai se apresentar no masculino e no feminino na nossa jornada da heroína em duas situações específicas, né? O medo do masculino é o fracasso. Então, quando a gente pensa muito na nossa vida, nossa, eu tenho medo de errar, eu não vou porque eu tenho medo de falhar, eu não vou porque eu tenho medo de acontecer coisa XYZ, qual é a sua predisposição aí? Você está trabalhando a ferida do masculino, o que significa que provavelmente você vai estar com o seu masculino muito mais ativado. Se você pensa muito e tem dificuldade de realizar, porque sempre precisa de uma condição mais adequada para a ação, você também está muito comprometida com o masculino. Aí se eu nem penso, porque se eu pensar, você entende um lugar de mais sensibilidade. Se eu falar isso em voz alta, vão me atacar. Se eu falar isso, nossa, vão me chamar de ridículo, não vão nem querer me ouvir, me dar apoio e tal. Quando você sente falta de apoio, falta de abertura, falta de espaço para poder dizer o que você sente, e você se sente muito sensibilizada no lugar de ninguém vai me ouvir, um lugar de inferioridade ou coisas do tipo, a gente já está projetando mais o feminino. Tá? E digo pra vocês que a gente carrega os dois ali, ó, para e passo. Quando não é um que tá afetado, é o outro. E aí a gente tem a questão do fracasso, que é o problema do masculino, e a gente tem a questão do feminino, que é a violação. Então, a falta de respeito pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas coisas que você quer dizer. Só as coisas dos outros têm valor, as suas não. O que você fala é bobagem, menina sonhadora, fica com a cabeça nas nuvens. Por que você pensa assim? Você é ingênua, é boba demais, acredita demais nos outros, carrega o mundo nas costas. Esse daí é a contrapartida que você usa para poder se defender da violação do feminino, porque senão as pessoas são extremamente cruéis. E nesse ponto, o que Lakshmi convida a gente é para transmutar o nosso medo de desejar e o nosso medo de abrir a capacidade de amor e de poder que a gente tem de transformar as coisas, porque nós estamos protegidas, nós não estamos nesse mundo para sofrer, a gente está aqui para realizar os propósitos e ajudar a curar esse mundo. Então, essa é uma das superações mais difíceis da nossa jornada. Compreender que Lakshmi é uma sustentação e que a gente já nasce com esse direito. O fato de você acordar todos os dias te lembra que você já nasce com esse direito. Foi Shiva e Shakti que te permitiu estar aqui. Ninguém mais pode te tirar esse direito, né? Então,
é a gente recobrar essa lembrança desse poder através da vida, da luz, do amor, integração do útero, do coração e da mente. E é isso que a gente vai trabalhar na jornada da heroína. Levantar todos esses poderes para a gente poder alinhar masculino e feminino nesse sentido mais profundo e trabalhar a partir da força do desejo, da força dos sonhos, da realização e da manifestação. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até a aula prática.